Ei, Geek, beleza? Eu assisti ao filme Thunderbolts e tem muita, mas muita coisa para comentar. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e, sério mesmo, corre para assistir ao filme o quanto antes. Esse filme é importante por vários motivos. Um deles é o fato de que ele é um dos últimos filmes que a Marvel lança antes de Vingadores Doomsday, que vai basicamente encerrar toda essa saga do multiverso que a gente está vivendo agora com Guerras Secretas. Então agora é pé no acelerador rumo a Vingadores Doomsday. Com esse filme e o do Quarteto Fantástico, mais pro final do ano. E olha, uma das primeiras coisas boas que eu tenho para dizer é que o filme não está preso à obrigação de preparar outros filmes. Claro, tem coisas ali no final que ajudam a construir Vingadores Doomsday, mas não é nada estilo Homem de Ferro 2 ou Vingadores Era de Ultron, onde o enredo parece que foi sequestrado só para plantar coisa para o futuro. Mas não se engane, ainda é um filme da Marvel, com aquela vibe clássica de cena pós-créditos. Então, fica até o fim dos créditos, porque vale muito a pena. Desde Vingadores Ultimato, a Marvel parece que finalmente encontrou um equilíbrio melhor entre conectar os filmes e deixar que cada um conte sua própria história. Demorou, mas chegou lá. E como você provavelmente percebeu pelos trailers, esse filme aqui bebe muito da fonte do primeiro Vingadores. O trailer inteiro é quase uma inversão das cenas clássicas do primeiro filme da equipe. O Capitão América ia entender todas as referências nesse trailer de Thunderbolts. O Guardião Vermelho, do David Harbour, deixa isso bem claro nos diálogos. É um time bagunçado de anti-heróis tentando finalmente fazer algo de bom com a própria vida. Salvar o mundo, sim, mas com um monte de subversões dos clichês dos filmes dos Vingadores. E mesmo que o filme não vá para o lado totalmente Deadpool, quebrando a quarta parede e apontando diretamente os clichês narrativos, ele é muito mais sutil. Tem momentos bem sombrios. Não espere piada atrás de piada o tempo todo, como em Deadpool. Uma das grandes diferenças entre Thunderbolts e os filmes clássicos dos Vingadores é que, enquanto os longas da Saga do Infinito focavam muito mais no espetáculo, tipo, olha só esse monte de herói poderoso se juntando para enfrentar uma ameaça gigante, aqui a proposta é outra. Aqueles filmes terminavam sempre com batalhas épicas, cheias de efeitos, explosões, portais e todo mundo lutando junto. Mas vamos ser honestos, muitas vezes faltava tempo para trabalhar os personagens de verdade. Um dos momentos mais memoráveis de Vingadores Era de Ultron, por exemplo, é aquela cena simples dos heróis tentando levantar o martelo do Thor. Aquilo sim era ouro puro. A vibe de família, de companheirismo, de pequenos momentos no meio do caos. Durante as fases 1, 2, 3 e até 4 e 5 da Marvel, o desenvolvimento dos personagens era normalmente deixado para os filmes solo. Os filmes em grupo eram mais para ação, pancadaria e conexões com o universo maior. Mas Thunderbolts muda isso. Mesmo que tenha sim uma ameaça de fim de mundo por conta do Sentinela e do Void, o foco aqui é outro. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar a si mesmo. É um filme dos Vingadores, sim, mas muito mais pessoal. A estrutura é voltada para mostrar como esses personagens quebrados, danificados, traumatizados, se conectam e ajudam uns aos outros. Eles se salvam como indivíduos ao mesmo tempo em que tentam impedir uma catástrofe global. O filme levanta questões pesadas, como o que é o luto, como o trauma te afeta, o que o abandono faz com uma pessoa, como é perder o propósito da sua existência. E é por isso que, desde os trailers, eu comecei a chamar esse filme de Os Vingadores da Saúde Mental. Sério mesmo. Imagina Vingadores Guerra Infinita, mas em vez do Thor ir pra cima do Thanos com o machado, ele chegasse e dissesse: "E aí, cara, tá tudo bem. Por que você quer fazer isso tudo? Você realmente precisa estalar os dedos e apagar metade do universo? Parece que você tá passando por uns perrengues aí. Bora conversar?" A vibe é essa. E o mais curioso? Funciona. Logo no começo do filme, antes das coisas ficarem realmente intensas, você até consegue fazer aquela piada clássica. Os caras fazem qualquer coisa, menos ir pra terapia. Literalmente. Alguns deles chegam a ser tomados por uma personalidade completamente diferente e quase causam o fim do mundo. Tudo isso só para evitar lidar com os próprios sentimentos. E aí entra uma das maiores dúvidas que todo mundo tinha antes de ver o filme. Como um grupo de personagens que, convenhamos, não é dos mais poderosos da Marvel, vai conseguir enfrentar o Sentinela e o Void?
Dois dos personagens mais absurdamente fortes já introduzidos no UCM. Pois é aí que o filme quebra totalmente com o que a gente espera de um filme dos Vingadores. Eles subvertem totalmente o que a gente está acostumado. Tipo, e se os Vingadores tivessem tentado resolver as coisas com o Thanos na base da conversa? Terapia de grupo intergaláctica. O famoso devia ter mirado na cabeça, devia ter marcado uma sessão com a psicóloga. Só que calma, o filme não vira uma grande sessão de autoajuda ou papo motivacional. Apesar da pegada emocional e introspectiva, Thunderbolts ainda entrega aquele espetáculo visual que a gente espera da Marvel. Eles encontraram uma forma criativa de transformar a batalha interna do Void em algo visualmente interessante, usando o espaço da Void de maneira estilizada e imersiva. Não é como a batalha final de Vingadores Ultimato, onde tudo é explosão e luta corpo a corpo. Aqui, o conflito é mais interno do que externo. Só que representado de um jeito físico dentro da tal dimensão Void. E olha, todo mundo manda muito bem nas atuações. A Julia Louis-Dreyfus está impecável como Val, aquela personagem que a gente ama odiar. Ela está cada vez mais nojenta, manipuladora, escorregadia, perfeita no papel. Sebastian Stan continua excelente como Bucky Barnes, como sempre. Mas o filme, ele realmente parece ser da Florence Pugh. Mesmo com tanto tempo de tela para o Sentinela, é ela quem segura o drama, a tensão e dá peso emocional à história. Aliás, vale lembrar que esse filme começou lá atrás como uma espécie de sequência direta de Viúva Negra, e só depois foi crescendo até virar esse filme de equipe, com vários personagens dividindo o protagonismo. O David Harbour, como Guardião Vermelho, como já era de se esperar, é quem segura boa parte do alívio cômico. Se você lembra do humor dele em Viúva Negra, é basicamente aquele mesmo estilo aqui, e eles aproveitaram bastante esse tom nos trailers também. Foi bem legal ver a Ghost de volta. E o John Walker? Finalmente começaram a fazer alguma coisa de verdade com esse personagem, o que é um alívio. Ele estava meio perdido no universo da Marvel e agora dá sinais de que pode ter um caminho mais definido. A maioria desses personagens deve voltar em Vingadores Doomsday. Então, quando o filme estiver oficialmente lançado, a gente vai conversar mais sobre o futuro de cada um deles, o que vai acontecer com essa nova equipe que se forma no final. Por enquanto, não dá para falar muito sem entregar spoilers, mas fique tranquilo, vamos falar disso mais pra frente aqui no canal. Agora, sobre o Sentinela. Se você não reconheceu o ator de cara, ele é o Lewis Pullman. Sim, aquele de Top Gun Maverick. E olha, ele manda muito bem no papel do Robert Reynolds, o Sentinela, e também na transformação pro Void. Quem já leu os quadrinhos sabia que o personagem é cheio de problemas psicológicos, e a expectativa era de que o filme explorasse isso. A boa notícia? Explora, e muito bem. O Lewis entrega uma performance bem convincente, puxando para um lado mais realista e dramático. Uma das coisas que todos os personagens desse filme têm em comum é que eles estão lidando com questões mentais profundas. Cada um à sua maneira, todos estão quebrados, feridos, tentando entender quem são e para onde vão. E isso une o grupo. Eles precisam se salvar mutuamente tanto quanto precisam salvar o mundo. E claro, no caso do Sentinela, os riscos são ainda maiores, porque o nível de poder dele e do Void é simplesmente absurdo. Estamos falando de uma força que é descrita como mais forte do que todos os Vingadores juntos. E olha que interessante. O próprio Lewis Pullman comentou que se identificou com o personagem por conta de experiências pessoais. Ele cresceu lidando com sentimentos de inadequação, em parte por ser filho de Bill Pullman. E se você não sabia, o Wyatt Russell, que interpreta o John Walker, também é filho de um astro, Kurt Russell. Eles inclusive atuaram juntos no universo de Godzilla, não contracenando diretamente, mas interpretando o mesmo personagem em épocas diferentes. Detalhe curioso e divertido, agora os dois estão dentro do universo Marvel também. Mas o que realmente diferencia Thunderbolts de algo como Capitão América Admirável Mundo Novo, outro lançamento recente da Marvel, é que aqui dá para sentir que o estúdio sabia exatamente o que queria fazer com o filme. Não parece que passou por trocentas refilmagens ou que tem 20 versões diferentes montadas na sala de edição. E dá para perceber isso assistindo. Tem filme da Marvel que claramente foi picotado na pós-produção, e você sente que mudaram o enredo inteiro no meio do caminho. Já Thunderbolts, desde que o diretor entrou no projeto, parece que tinha um plano bem definido para onde levar a história e como tratar cada personagem.
Agora uma coisa importante. Se você não curte o tipo de humor do Guardião Vermelho, pode ser que isso te irrite um pouco. Porque sim, tem bastante daquele humor espalhado pelo filme. Não é o tempo todo, mas é uma presença constante, então vale esse aviso. E se tem uma crítica fácil de fazer sobre o filme, é o uso do nome Thunderbolts. Para quem é fã dos quadrinhos, essa versão do time é bem diferente da original. A ideia central da equipe foi modificada de forma bem significativa. Claro, se você nunca leu nada dos Thunderbolts nos quadrinhos, ou nem sabia que eles eram uma equipe antes, talvez nem ligue para isso. Mas se você é daqueles que se importa com fidelidade à origem das HQs, pode sentir essa diferença mais forte aqui. Ainda assim, no geral, o filme passa uma sensação de retomada de rumo por parte da Marvel. Dá aquela esperança de que o estúdio está finalmente voltando a fazer filmes com identidade, com propósito, com coração. Agora é só continuar nessa pegada. Se Thunderbolts e Quarteto Fantástico entregarem o que prometem, aí sim a empolgação para Vingadores Doomsday e Guerras Secretas vai estar lá no alto, como tem que ser. Esse ano é decisivo para Marvel. É um momento chave. Eles precisam mandar muito bem nesses lançamentos. E honestamente, Thunderbolts é um bom passo nessa direção. Fãs da Marvel, tô animado para saber o que vocês vão achar do filme. Quero ver as opiniões fervendo nos comentários. No fim das contas, esse filme me deixou com uma tonelada de perguntas sobre o futuro desses personagens em Vingadores Doomsday. E a gente vai falar mais disso quando o filme sair oficialmente para todo mundo. Mas uma coisa eu posso dizer: o final desse filme, especialmente a cena pós-créditos, é bem melhor do que o encerramento de Capitão América Admirável Mundo Novo. Você vai sair da sessão animado para o que vem por aí.